Fala galera do Bate-Bola com o Mickey, hoje mais uma resenha, mais um bate-papo muito legal. Um cara super esperado, muita gente pedindo. Glacinei Martins, o famoso Inca da cidade de Alumínio. Inca jogou profissionalmente em vários clubes do Brasil, experiência fora do Brasil também, Bélgica e Paraguai. Fala Inca, tudo bem meu irmão? Tudo bem, Mickey? Obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar conversando com você. Nós que temos uma amizade de tantos tempos aí, né? Desde aquela época que eu ia com a galera aqui de Alumínio jogar na Ferroviária com o Mané, né? Aproveito essa Sim. oportunidade que você está me dando de fazer uma homenagem para essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que realmente, desde que eu comecei a jogar futebol, vim aqui na minha cidade, aqui em Alumínio, vinha com aquela hombridade que sempre teve, aquela honestidade, humildade e, acima de tudo, a palavra que sempre teve. E essa pessoa é o Mané, que eu vou falar para você que, infelizmente, nos deixou, e eu não tive nem a oportunidade, depois de um dia, agradecer ele, porque foi uma tragédia que aconteceu com ele, mas o Conde, o Duzinho, o Bali, o Edinho, que só ia para completar lá, aquelas vezes lá, para brincar, mas a gente agradece muito, né? O Mané, que você sabe que é uma pessoa maravilhosa, e eu não tinha como, nessa entrevista, não falar dessa pessoa maravilhosa que foi ele. Pô, Inca, que homenagem bacana que você fez, cara. Que lembrança bacana. Mané é uma pessoa, meu, maravilhosa, cara, maravilhosa. Referência aqui na base, na região, principalmente na nossa época, né? Eu lembro, eu mudei de Alumínio para Mairink em 1980. E logo que eu mudei em 80, eu estava com 9 anos, eu comecei a jogar no Mané. E eu lembro que nessa época também, foi a época que vocês vinham de Alumínio, né? E foi a época que a gente se conheceu, que a gente fez amizade. Então a nossa amizade é desde 1980. E o Mané, cara, poxa, que lembrança, que homenagem legal que você fez, cara. Meus parabéns, cara. Mané é o que você falou, cara, um cara exemplar, profissional, honesto demais. E os pais confiavam, né? Deixar os filhos com o Mané, né? Ah, com certeza, né? Por tudo que ele demonstrava, não na cidade de Mairink, aqui mesmo em Alumínio, porque ele tinha caráter, tinha palavra, uma pessoa honesta, né? E os pais, eu, naquela época bem jovem ainda, bem novo ainda, mesmo assim, meu pai e minha mãe tinham uma confiança muito grande com ele. Não só meus pais, como os pais dos meus amigos também, né? Do Duzinho, do Conde, do, do Eduardo, Pica, perdão a palavra, mas é o apelido que era dele mesmo, né? E o do Edson deixava nós irmos lá com toda a tranquilidade, sabendo que nós estávamos na mão de uma pessoa muito responsável. E sabemos, né, Miki, que diante dessas caras, essas pessoas aí, tem o futebol profissional, futebol amador que seja, essas pessoas a gente tem que valorizar muito, né? Temos que valorizar muito, tanto o Mané, tanto o Biel, o Vanil aí em Mairink, né? Aqui em Sim. Alumínio, o Toninho Bigurilo, o tantos outros, Lamparina, né? Até o Taiá mesmo, esses caras que sempre lutaram pelo esporte amador, que sempre até tiravam dinheiro deles mesmo da casa para que o esporte amador pudesse estar aquelas equipes dentro de campo. Isso, para mim, eu valorizo muito essas pessoas. Legal, cara. Muito bacana mesmo você ter lembrado desse pessoal, Mané, Bié, Vanil, tantos outros, pessoal de alumínio aí, né? Como você falou, são pessoas que, para fazer o esporte amador funcionar, tirava dinheiro do bolso, né? Muito legal. E assim, desde pequeno a gente já tinha rivalidades, né? Era Mané e Bié, né? Nossa Senhora, a gente ia jogar lá no Paulistano, ia jogar contra o Grêmio. Eram jogos assim de rivalidades e a gente, desde cedo, a gente já se acostumou com isso, né? Foi muito bacana, um aprendizado muito importante, né? Ah, um aprendizado muito importante, mas acima de tudo, né, tinha essa rivalidade, mas o respeito, né? Isso que era Sim. mais importante. E também tinha muita qualidade, né? A verdade é que tinha muita qualidade, as equipes. A gente falando assim de tantos jogadores, né? Eu lembro que aí no Mané tinha um volante chamado Rubinho, não sei se você lembra. Muito bom Rubinho, jogador. sim. Muito bom jogador. Eu lembro que a gente ia, ficava assistindo ele jogar, falava, ó, quando joga muito e tal, né? E a gente só tinha a aprender, porque realmente o futebol amador aqui daquela época era muito bom, de um nível técnico excelente, com grandes Verdade. referências para gente, né, para gente admirar, porque realmente para mim foi um prazer
começar no Mané, jogar ali com vocês, ir na sua casa, né? Ir lá na sua Legal, é. casa, dormia lá, às vezes de sábado para domingo para jogar. Às vezes É isso alguém mesmo. nem sabe da nossa amizade, né, Mickey? Mas Sim, nossa amizade é de muito tempo, né? De família, dos seus verdade. irmãos, todos ali, que a gente sempre, sua mãe, seu pai, sempre me tratando de uma maneira, sem palavras, de uma maneira toda carinhosa e com uma educação enorme. Eu só tenho que agradecer. Legal. Que bom, cara, que bom. Fico muito feliz aí pela nossa amizade de longa data, né? Cara, e, meu, o Inca aí, meu, que bacana a sua carreira profissional, né? Iniciou na base do São Bento, foi isso? Em 1988. Aí depois União São João de Araras, de 1990 a 1995, que foi onde você se profissionalizou. Depois São Caetano, 95 a 97. 15 de Jaú, em 98. Depois uma experiência fora do país, cara, que legal, na Bélgica, no Sint-Nicolas, de 98 a 99. Retornou ao Brasil, Ituano em 99, São Bento em 2000, o EIT de Patos de Minas 2001, Volta Redonda de 2001, Caldense 2002. Depois, uma outra experiência fora do Brasil, no Paraguai. Olha só que bacana. Cerro Porteño 2002 a 2005, Olímpia Nacional Sul de América e o encerramento da carreira no São Lourenço em 2012. Você encerrou sua carreira aos 39 anos, hein, cara? Foi aos 39 anos. É que eu tinha Que legal. acabado de jogar no Sol de América, daí eu vim para cá, tinha acabado meu contrato. Eu vim, aí fiquei um ano aqui, queria já parar de jogar. Aí o pessoal do São Lourenço me chamou e eu falei, ah, não dá não. Daí eles falaram, não, vem jogar mais um ano aqui com a gente e tal. Daí eu fui lá, joguei um ano, depois, mesmo estando aqui jogando amador, fui lá, joguei um ano, fiz um bom campeonato. Eles queriam até me renovar, mas eu sempre tive uma coisa: antes que o futebol me deixasse, eu deixei o futebol, porque às vezes muita gente fala assim: ah, eu vou parar de jogar. Às vezes não é a realidade, né? A realidade é que às vezes o cara não tem mais o mercado para jogar no futebol. Sim. E eu, antes que acontecesse isso aí, eu preferi parar, né? Parar que antes que o futebol me deixasse. Mas foi uma experiência enorme no profissional. Conheci muitos jogadores, pessoas maravilhosas, jogos incríveis, que eu só tenho que agradecer a Deus. Que bacana, cara. 22 anos como jogador profissional. Valeu a pena todo esforço, Inca? Você se sente um cara realizado? Eu vou falar para você, Mick, primeiro que quando eu comecei a jogar futebol, né, eu agradeço primeiro lá na associação, né, que o primeiro jogo que nós fomos fazer lá, que primeira vez não tinha nenhum tênis para ir jogar, aí nós fomos fazer um jogo lá do Cruzeirinho. É. Aí treinando lá, futsal lá, só sei que nós fomos fazer no Cruzeirinho. Adivinha do que eu joguei no gol? No gol? Perdemos de 11-0, nunca mais quis fazer no gol. Eu agradeço até hoje esse treinador que pôs eu no gol, que eu nunca mais quis ir no gol. Que bom, né? Que bom. Depois, né, daí começou aquela. Eu tinha sempre um sonho, né, de querer ser um atleta profissional. Sabemos que em Alumínio sempre teve bons jogadores, excelentes jogadores. Mas ao mesmo tempo sabemos que dentro de ser jogador tem a necessidade da pessoa, né? E sabemos É. que aqui dentro de Alumínio também tem uma empresa grande. E essa empresa grande, para o cara que quer ser profissional, às vezes dificulta, porque o cara, de vez de se arriscar a ser um profissional, primeiro vai querer ter um trabalho registrado, que dá mais Sim. garantia para ele, verdade? E aqui em É. Alumínio sempre teve isso aí. E eu, Verdade. quando era garoto, com 13 anos aí, 12, aqui em Alumínio na CBA, já tinha, já pegava os garotos para ir trabalhar. E eu lembro até hoje que o meu pai chegou para mim e falou: ó, não quer entrar na CBA não? Eu falei: não vou entrar não. Não vou entrar não. Daí, tipo, assumi uma responsabilidade também, né, Miguel? Que eu Sim. não quis entrar, mas eu tinha uma responsabilidade. E eu fui lutar pelo meu sonho. Só Uhum. que assim eu sempre batalhei, quem me conhece sabe, eu sempre treinei, batalhei, procurei. E todos os clubes que eu fui, graças a Deus, no São Bento, logo no primeiro ano já comecei a disputar o Campeonato Paulista, já era titular das altas categorias. Depois já tive proposta para ir para o Novo Horizontino quando o Conde foi, eu era para ir junto, mas o São Bento não me liberou. Entendi. E resumindo, valeu a pena. Valeu porque Valeu. eu tive um sonho e
o sonho maior foi um dia que meu pai, minha mãe... Hoje eu não tenho meu pai, né? Que meu pai faz um ano que eu perdi meu pai, um ídolo para mim, uma pessoa maravilhosa, que me ensinou todos os valores que uma pessoa deve ter. E para mim, o mais legal foi que ele pôde um dia ver um jogo importante na televisão, eu jogando. Que E legal. eu lembro até hoje que depois que eu tinha parado de jogar, nós sentados na mesa, eu e ele falou para mim assim, isso aí foi uma vitória para mim. Ele falou, ó, você venceu, né? Por insistência, porque você nunca parou. Você sempre acreditou em você. Parabéns. Isso para mim valeu muito. Que bacana, hein? Que história legal, cara. Que relação, assim, muito, muito fantástica com os pais, né? Que essa sensação de orgulho, né? Isso é muito bacana, né, cara? Ah, com os pais, eles são, né, tudo pra gente, né? Eles que dão direção pra gente, nos dão nossa coluna, né? Ali eles Aham. nos orientam, às vezes a gente ficava, né? Eu sempre falo, a coisa que eu ficava meio bravo que eu tinha que sair para jogar, ou ia em Bairim, que minha mãe falava assim, leva a brusa. Eu falava, ai meu Deus, oh, leva não sei o quê, porque é batata, né? Quando a mãe fala, o Então, pai, se você não... Ixi, quando eu levava, passava frio, mas ó, simplesmente se eu falar dos meus pais, eu não só tenho que falar que eu amo muito eles, meus irmãos, que pessoas maravilhosas, pessoas que deram para mim uma estrutura, pude estudar, pude trabalhar jogando futebol hoje, né, também. Não tenho só tenho que agradecer. Não tenho palavras para mencionar o que é meu pai, minha mãe e meus irmãos. que a família é sempre importante, é a base de tudo, inclusive do jogador, né? Tem que ter essa base. Não, com certeza, tem que ter essa base, porque realmente família, as pessoas que estão por trás de você, realmente eles estão ali querendo o melhor para você e você sempre tem que procurar escutá-los, né? Para que você possa seguir tanto na carreira de profissional, independente se for futebol ou outra carreira, o estudo, alguma coisa que sempre será válido com certeza, e a família por detrás é o mais importante. Legal. Na base do São Bento, em 1988, né, com 15 anos, na base do São Bento, você já sentia que realmente você tinha condições de ser um jogador profissional? Na base de São Bento eu comecei até com 14, eu joguei no 14? Dente de Leite, joguei um tempo, depois saí, depois voltei de novo. E na base, nessa categoria de base, eu sempre fui um jogador assim que eles me tratavam assim diferente, né? Sempre Uhum. foi, sempre. No São Bento, no infantil, já comecei jogando, depois no juvenil, que era 72, 73, né? Até aproveito para falar que tem um jogador aí que é brincadeira, que eu ouvi falar que ele é voluntarioso. Pelo amor de Deus, se o Hulk for voluntarioso, o que será do Ica? O Ica tem que pegar e tocar do lado. O Hulk com aquela categoria dele. Nossa, Hulk, um abraço. Saudade de você, meu irmão. Lembro até quando a gente pegava o ônibus para ir para o São Bento para treinar, nossas brincadeiras, comia aquele cachorro quente, quando ali subia a Nogueira Padilha. Um abraço, tá, meu irmão? E do São Bento, né, Miki? Eu É. sempre daí, no juvenil mesmo, depois eu estudava no Rubens, né? Uhum. Eu era 72, 73, eu já jogava titular. Aí eles faziam que eu era um dos únicos jogadores da categoria de base que comia lá, jantava com os profissionais, porque eu Pô, falava, que eu tenho que legal. estudar, eu tenho que Uhum. estudar. Eu falava, eu tenho que estudar, eu quero estudar. Uhum. Mas por que não? Eu quero estudar. Tanto é que tinha eu, tem esses dias aí, quando nós tivemos um joguinho aí do São Bento, daí tem o Eduardo Caçador. O Eduardo Caçador sempre falou: você, o Alexandre e o Renato sempre ficavam com o caderno lá estudando e tal, tal. O Alexandre hoje é um doutor em Sorocaba, bem conceituado. O Renato é o Renato de Biasi, que trabalha na Globo, tá? Que são Olha só. grande amigo meu, assim, de tempo, desde as categorias de Sim. base. E a gente ia pro jogo, os caras tudo bagunçando lá atrás, nós com os cadernos estudando, os caras bagunçando. E assim, eu sempre quem me via realmente falava assim: ah, não, vai chegar, vai conseguir chegar sim. Que legal. Que bacana. E nessa fase de base do São Bento, teve algum outro jogador que foi profissional, que teve expressão? No São Bento ali teve o Agnaldo, que jogou muito tempo no São Bento, teve o Will, né? Depois um jogador de tanto nome assim,
né? Que eu lembro assim, um nome, depois era o Guinei, né? Que já estava nos juniores, Guinei, o Tupanzinho. Sim, No profissional tinha o Mazinho, Paulo Robson, essa turma aí que era só a fera, né? sim. E aí do São Bento você foi para a base do União São João de Araras, né? Uma época É. que o União São João revelava muitos jogadores, né? Quem foram os jogadores que você jogou lá? Ah, no União era brincadeira. União era um. Cheguei no União, ô, louco. No União eu cheguei, fui fazer o teste, tudo certinho. Fiz o teste primeiro lá com a minha categoria, depois daí de manhã, levantei de manhã, até engraçado. Eu levantei de manhã e fui lá, vi lá que ia ter treino do Júnior. Sim, Aí o roupeiro e tal, daí o treinador do Júnior era o Ayrton Lira. Ayrton Aí Lira. o Ayrton Lira, daí o Ayrton Lira faltou um para treinar. E eu tava lá assistindo. Aí o roupeiro falou assim, ó, o roupeiro, ó, chama ele ali, ó. Pode chamar, falou pro Lira. Verdade, falou, pode chamar. Aí eu treinei. Daí quando eu treinei, sempre acontecia. Treinei com os juniores lá, que era uma categoria acima. Sim. Daí chegou o treinador da categoria nossa, que já tinha visto eu treinar num dia anterior. Daí o Ayrton Lira falou assim: ó, pode ficar com ele, não deixa ele embora, não. Aí, e daí no União, uma coisa que eu falo, né? No União eu cheguei e fui fazer teste, Mickey, tipo em janeiro. Aí quando eu fui fazer teste, daí eu tinha que pegar minha liberação no São Bento. O São Bento já não tinha me liberado para ir uma vez para o Novo Horizontino. Sim. Aí eu fui pedir minha liberação, fui com a minha mãe lá, com meus irmãos. O diretor falou assim: pode sair qualquer um, esse aí não vai sair, não. Nós não libera esse aí, não. Eu falei, ah, tá bom, então. Eu fiquei, pode falar pro Hulk, eu peguei e abandonei o São Bento. Eu Sério? abandonei, fiquei aqui no mínimo. Fiquei aqui no É? mínimo, treinava, jogava no Amador. É. De novo, eu joguei no Amador aqui, né? Aham. Jogava ali no Amador. Aí, depois ó, praticamente foi no dia do meu aniversário, assim, eu faço aniversário 19 de setembro, É. tipo, dia 18, dia 17, eu fui lá, daí falou, ó, tá liberado seu passe, mas nós não vamos dar nem na mão, não, nem impresso. Você tá liberado na federação. Olha. Depois de 9 meses, 7 meses, eu liguei lá no União, falei assim, ó, alô, daí o diretor atendeu, e eu peguei e falei assim, ó, eu sou o Inca. Ele falou, pode vir, sua cama tá preparada aqui ainda. Pode Caramba! vir. Depois de 9 meses? Pode vir que você tá preparado aqui. Nós estamos esperando você. Hum? Depois de 9 meses, que bacana, meu. Depois de 9 meses. Pode perguntar pro Conde, ele vai falar, pode perguntar aos caras da Alumínio. Depois de 9 meses, pode vir que tá preparado você aqui. Daí eu cheguei no União, aí comecei a treinar. Daí foi indo, só respondendo a sua pergunta, eu só joguei com um jogador de alto nível no União, né? É. Jogadores de um nível muito alto, né? Roberto Carlos, a gente jogava junto desde as categorias de base, Alexandre, Chiquinho, Marcelo Lopes, Glauco, né? E depois Wagner, jogadores Cara, que depois foi Edinho, Cláudio, né? Israel, jogadores que depois se despontaram em equipes grandes aí do futebol brasileiro. Né? legal. Inca, hoje a gente vê muitos bons valores nessa transição entre a base e o profissional, não consegui vingar, né? E aí, por N motivos, né? Como é que foi a transição sua da base para o profissional, né? O que marcou essa transição a ponto de você, né, fazer essa transição bem e chegar muito bem no profissional? Eu tinha uma base muito boa, né? Porque eu, desde 17, 18 anos, sempre treinava com o profissional. Só que eu tive no profissional do União, eu não joguei muito. Eu subi, treinava muito com eles, mas eu não tive tanta sequência como eu tive nos outros clubes. Mas é diferente você jogar no profissional que nos juniores, porque tem até, eu sempre brinco, tem até mais espaço para jogar, mas a responsabilidade é maior. O cenário do jogo, dos jogos, é diferente dos juniores, pela quantidade de pessoas e, enfim, é diferente. Mas o jogador, quando está na categoria de base, principalmente lá no União,
Eles nos preparavam muito bem, nós tínhamos uma categoria de base muito boa, com fundamentos todo dia, bolinha de borracha, domínio. Por quê? A gente tinha que chegar no profissional preparado. O Jair Pisserni era um treinador que exigia muito. O que você fazia com a perna direita, você tinha praticamente que fazer com a perna esquerda. Tinha que cruzar com a perna esquerda, lançar com a perna esquerda, porque ele nos dizia que a gente tinha que chegar preparado. O que não Sim. acontece hoje em dia, tá entendendo? Com muitos profissionais que eu vejo aí. Mas essa transição tem uma diferença. O jogador tem que estar preparado, tanto psicologicamente, fisicamente, e saber o que ele quer. Legal. Antes de você ser profissional, lá atrás, né? A gente falou do Mané, de a gente começar na região aqui, moleque, né? Essas rivalidades. Você tinha uma referência? Alguém que você via aí em Alumínio, que você gostava de ver jogar? Fala, poxa, esse cara aí é fera, meu. Um dia eu quero jogar igual esse cara aí, quero jogar do lado desse cara. Aqui em Alumínio, eu ficava direto lá naquele campo da associação, né? Desde moleque, ficava chutando bola lá naquele campo. Primeiro eu comecei a jogar bola num campinho na frente da minha casa, que era um triângulo pequenininho lá que tinha. Depois eu fui pro campinho lá da feira. Você não vai... É da feira. Depois fui pro campo da associação lá. Não saía lá do campo. E ali na associação tinha muito jogador bom. Tinha jogador aí... Era Peter, Dião, era Lia e Tatu são amigos meus de infância, de nós jogar lá no campinho de terra, lá, sair todo sujo, brigado lá, tá? Aqueles campinhos. Daí tinha Miro, tinha, nossa, o GL depois chegou, mas tinha jogador bom. Eu, sinceramente, que eu gostava também de ver muito assim, não era, eu gostava pelo estilo, até meu assim que eu gostava, eu gostava de ver quando eu era moleque aqui na Vaz, assim, eu gostava muito de ver o Careca. Careca. Careca eu gostava de ver. Careca Fera, né? do Casme. Sabia jogar, tal. Um jogador clássico, um jogador... Tanto ele como, né, o meio-campo que tinha deles ali, ó, louco. Careca, Donizete, nossa, jogava muito. Hã? O Verde. O Verde, mas também tinha o Carístia, né? Você tá doido. Isso. Carístia, na associação tinha, nossa, na associação tinha 3 meia esquerda, Peter, Miro e Lia. Hoje nós vamos ver algum jogo aí, não tem nenhum. Verdade. Ô, Inca, você passou por times aqui do Brasil, assim, no estado de São Paulo, de muita tradição, né? São Bento, União São João, São Caetano, 15 de Jaú. Onde foi o melhor desempenho do Inca nesses times? No São Caetano eu fui muito bem. No São Caetano eu fui muito bem. Quando eu cheguei lá no São Caetano era o único jogador na época que era o mais novo que jogava. O restante era tudo jogador contratado de nome, né? Eu fui muito bem. Eu saí do São Caetano depois de 3 anos, com um dos oitavos, estava entre nono, oitavo, que tinha tido mais jogos até então, né? Mas legal. eu joguei muito bem. Depois na Caldense. Nessa época do São Caetano, quem eram os jogadores que estavam com você lá? No São Caetano, no começo que eu cheguei, tinha o Volney, tinha Edmilson do Novo Horizontino, Tiquinho, tinha Neymar, tinha do Guarani um zagueiro, tinha o Carlão, depois treinava com o Luiz Pereira, Serginho Chulapa, nossa, depois o Heriberto, nossa, tinha muito jogador. Depois, outro ano, depois já veio, no último ano tinha o César, lateral esquerdo, que estava na Inter de Milão, Sim. Ademar, nossa, era muito jogador. Magrão que é volante, que jogou no Palmeiras, no Corinthians. Sim. Magrão, quando jogava no São Caetano, por incrível que pareça eu falar, ele era centroavante. Era centroavante. Caramba! Centroavante, só ficava reclamando da vida, que não tinha chance e tal, daqui a pouco... Nossa, muito jogador, muito jogador. No São Caetano, esses times que você jogou aqui no Brasil, onde foi a maior dificuldade sua? Tipo, lutar contra o rebaixamento, ou não receber, ou a torcida fazer pressão. Onde foi a maior dificuldade sua? No São Caetano, nós já lutamos por rebaixamento.
No São Caetano teve um momento difícil que tinha às vezes salário atrasado, mas depois pagavam tudo, mas nós lutávamos às vezes pelo rebaixamento, aí era complicado. Eu sempre falo assim que quando a gente fala assim, vai jogar um jogo difícil, né? Jogo difícil, não é aquele jogo com 60 mil, Copa Libertadores, que tá lá todo mundo, televisão. E eu sempre falo que um dos melhores treinadores que eu tive, um preparador físico, foi o Tata Martino, né? Por tudo que ele deixou como legado de ensinamento e a qualidade que tinha nos treinamentos, por também não ter nenhuma repetição nesses treinamentos. Olha, bacana. E ele sempre falava assim, o preparador físico, ó, quando tinha jogos importantes, o jogo contra o Boca, eu lembro até hoje, quando nós estávamos aquecendo, ele mencionava, ó, o que vocês querem mais? Vai lá se divertir, Inca. Lembra quando você jogava lá no Campinho de Terra, lá no Brasil? Vai lá se divertir. Aí, tá com 50, 40 mil, vai assistir, pagaram ingresso. Então aí, seu pai tá lá do outro lado, vai ver você na televisão. O que vocês querem mais? Vai se divertir, depois o resultado a gente vê, mas vai se divertir como vocês brincavam sempre. Que legal. Agora, esses jogos que você está lutando por rebaixamento, que você tem um salário atrasado, que a tua família está necessitando do poder de algo econômico, esse jogo é complicado. Sim. Esses jogos, porque você tem que pôr um algo mais, com dificuldades, sabe? Você vê sua família, você quer alguma coisa e às vezes não tem nem o seu salário como profissional você não recebe e isso dificulta o profissional. Porque você falar daqueles grandes jogadores que recebem salário altíssimo é uma coisa, mas na divisão que a gente jogava com salários que não era tão altos, é complicado. Sim. E essa fase, né, Inca, tem muito jogador que cai o rendimento, né? A bola queima no pé, né? Tem muito, né? Tem muito que na hora da dificuldade sente um pouco, né? E também tem que saber que o cara é um profissional e às vezes tem dia que não sai mesmo, né, Miki? A Sim. gente até no amador, a gente joga, tem vezes que não dá para dar um passe dali, a gente erra mesmo. E no profissional não é diferente. No profissional não é diferente. Eu vou falar, eu errei também, errei muito passe, errei chute, já errei virada de jogo e foi gol. Muita coisa. Às vezes a gente quer falar só das virtudes, né? Mas a gente tem Sim, muito erro também, né? A gente tem muito erro. A gente erra, mas a gente tem que, com o erro a gente aprende também, né? sim, sim. Inca, e aí no meio da sua carreira, uma experiência na Bélgica, cara, como é que foi isso? Como é que era o time lá? Era um time popular, era um time que lutava para ser campeão? Como é que foi a experiência sua na Bélgica? Na Bélgica eu tinha saído do Quinjaú, eu fui pro Arapongas, no Paraná. Aí teve uma pessoa que me chamou, não sei se foi um empresário, e falou: não quer ir lá para a Bélgica? Aí eu e um meia que tinha lá. Eu peguei com o Emerson, um zagueiro que tem em São Paulo, eu fui. Chegou lá, nossa, um frio. Entrei no vestiário, não entendia nada aqueles caras falando. Falei, meu Deus. Um país totalmente desenvolvido, né? Um país acima da média do que a gente está acostumado aqui, com um nível cultural, um nível de idiomas, né? Com crianças de escolaridade excelente. Um país modelo onde você via crianças falando 3, 4 idiomas, né? E aí você vai se adaptando. Aí eu entendi também o futebol, vendo que o futebol é um futebol diferente, um futebol dinâmico, né? Onde você tem que jogar mais a 2 toques em zonas a 2 toques, em zonas essenciais, sim, fazer individual. Um futebol rápido que você tinha que aprender a lidar com seus 2 perfis, que seria o pé direito, pé esquerdo, cabeceira e tudo, porque eles queriam, tipo, uma perfeição. Mas Sim. o clube que eu joguei era um clube da segunda divisão, onde era um clube intermediário, um clube não muito assim de nome lá, mas para mim foi uma experiência muito boa em termos internacionais, porque depois que eu fui para o Paraguai, isso me ajudou muito, porque às vezes o brasileiro, quando vai para o exterior, ou vai, ele pensa que ele é aquele cara habilidoso, que faz a diferença, alguma coisa, não é assim? Sim, E é às isso vezes mesmo. você está num país diferente. O certo é você se adaptar aos caras, não os caras se adaptar a você. E Sim, às vezes você quer que os caras se adaptem a você do seu jeito de jogar e está totalmente errado. Isso que
Uma das coisas que eu fiz no Paraguai, depois que eu vou falar, foi isso, que eu me adaptei mais ao jogo deles e acrescentava um pouco do meu. Entendi. Que legal. E aí, você voltando para o Brasil, você saiu um pouco do eixo aqui, estado de São Paulo, né? Aí você foi o RT, né? Em Minas, Volta Redonda e Caldense. Desses clubes, aonde foi o seu melhor rendimento? Nos três eu vou falar para você. Fui bem, hein? Nos três clubes eu fui bem. No Volta Redonda, no Campeonato Brasileiro, nossa, os clubes tudo estavam querendo o Rio Branco depois, todos os clubes estavam querendo eu. No RT eu fui um dos melhores campeonatos também, gol, passe. Eu jogava mais na meia, né? Jogava mais na meia chegando, estava mais assim. E na Caldense consagramos porque nós fomos campeões. Acho que se você for ver na história do Campeonato Mineiro, a única equipe que é campeã do Campeonato Mineiro foi a Caldense. E eu estava presente nessa oportunidade, né? Com gols, participativo mesmo, aquele jogador que alternava, às vezes jogava 5 partidas, depois ia para o banco, mas sempre estava jogando, fazendo gol, passe gol. Realmente, nesses 3 equipes aí, eu tive um rendimento muito bom. Que bacana. A Caldense quebrou a hegemonia do Cruzeiro e do Atlético, e você estava lá, então, na Caldense, cara. Que história bonita. Tava na Caldense, graças a Deus eu tava na Caldense. A Caldense, um clube com uma estrutura excelente, centro de treinamento para você treinar. Falando da Caldense, quem tava comigo lá na Caldense, o Nelson, né? Nós jogávamos juntos lá na Caldense. O Nelson era o capitão da nossa equipe. Olha que Nelson, legal. meu irmão Nelson, ele era o capitão da nossa equipe. Nossa equipe era muito unida, uma equipe, um conjunto. Nossa, realmente agora conversando com os meninos agora de novo, pela facilidade que tem as redes sociais, que é o WhatsApp, que eu só utilizo o WhatsApp, conversando, você vê a alegria, os gols, vendo tudo aquele momento que a gente passamos juntos, você vê a alegria de cada um, e a nossa equipe era excelente mesmo. Inca, os times do Brasil que você passou, qual foi o melhor técnico? Jair Pisserni era bom, Ari Montovani. O Jair Pisserni tem uma característica muito bom, que ele sempre dava moral mais para nossa equipe, né? Isso que eu gosto nos técnicos. Ele dava muita moral para nossa equipe, valorizava a nossa equipe. Ele falava das nossas equipes, mas valorizava muito a nossa equipe, dava muita assim confiança para o jogador, independente da equipe que você ia jogar. Quando eu falo da equipe que você ia jogar, é equipes grandes, né? Sim. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, aqueles grandes jogadores da nossa época, mesmo você vendo eles ali, ele sempre ressaltava a nossa equipe, né? Isso que eu gostava muito dele, né? Lá já o Serginho Chulapa também, eu gostava muito dele porque do jeito que ele era com a gente, deixava a gente muito bem à vontade. Mas um técnico, se for ver assim, aqui no Brasil, acho que o Jair Pisserni foi um dos melhores treinadores. Inca, qual foi o melhor jogador que você jogou junto, aqui no Brasil? Aqui no Brasil? Nossa. Tem vários, né? Tem muita gente boa aí, hein, cara. Nossa, mãe do céu. Tem cara que... Você poder jogar com um lateral, que é um dos melhores do mundo. Depois um lateral direito também, que foi do nada saiu, daqui a pouco tá disputando a Copa do Mundo, que é o Zé Carlos. Lateral esquerdo, o Roberto. Os meia que eu joguei, você tá doido. Alexandre, Wagner, você tá Glauco, louco, só cara fera. Fera, né? Esquerdinha, você tá doido. No ataque, Ademar, você tá maluco. Às vezes eu brinco com muito, não dá, é até duro falar um jogador que... É igual se você falar para mim, ô Inca, qual que é o melhor jogador da Várzea aqui, que eu gosto, eu adoro a Várzea, você sabe, eu adoro nosso futebol aqui de Alumínio, de Mairim, de São Roque, falar quem que é o melhor jogador. Fica difícil, teve muita gente boa na nossa época, né? Mesma coisa no profissional. O Inca, você tinha um parceiro que você gostava de jogar, um companheiro que, assim, que você mais se entrosou, né? Aquele um que vocês jogavam junto, um conhecia o outro, sabia do posicionamento. No profissional ou na Várzea? Sim, profissional. No profissional, bastante. Alexandre, era muito entrosado com o Alexandre.
Com o Conde, eu joguei pouco tempo, que nós jogamos no Guaratinguetá, eu joguei com o Conde no Guaratinguetá pouco. Tive uma tristeza, uma coisa que guarda, assim, né? Que eu com o Conde podia ter jogado mais tempo. Eu lembro até hoje, uma vez, que nós fomos jogar contra o Palmeiras, Copa Libertadores, Cerro e Palmeiras no Parque Antártica, lotado e tal. Daí os caras foram assistir lá o jogo. Acabou o jogo, daí teve entrevista com a Globo e tal. Depois eu desci, aí lá dentro lá tinha umas entrevistas lá que tinha que fazer. Daí o cara lá, que eu não sei se era de São Paulo, falou, tava me entrevistando. Ali falou, ô Inca, e o Conde? Eu falei, porra, você conhece o Conde? Pô, pra mim foi uma alegria tão grande, só de o cara ali mencionar o nome do Conde ali, né, meu? Porque aqui na Várzea sempre fala Inca e Conde e tal, né? E Sim. quando falou o nome do Fábio ali, eu fiquei muito feliz, né? Mas que foi um jogador que eu sempre se dei bem, desde pequeno. Mas no profissional, outros lá no Paraguai mesmo, outros jogadores. Tinha um atacante, a Riola, até que o Taquara Cardoso, que é o Oscar Cardoso do Benfica, Patoquino, esses aí tinha um entrosamento muito grande com eles. Oi, cara, eu falei pra você, né? O Conde fugiu de mim, cara. Não quis saber de resenhar comigo, não. Tem que laçar ele, né? Ele não gosta. Acho que ele fica com vergonha, ele não gosta de falar, não gosta de resenha, não. Ele gosta de resenhar aí com os caras, tudo aí, mas na hora de falar assim, ele não gosta, não. Eu marquei É, umas... boa pessoa. Hã? Demais, cara. Eu marquei umas 4 vezes com ele, cara. Não deu, não, cara. Fugiu de mim, cara. É gente boa demais, cara. Meu, parceiraço. Ele fez igual faz no campo, que é da Div pra todo lado, né? É por aí, Ei, cara. pô, o Fábio, nossa, o Fábio é fera demais, sem palavra, né? Como Sem falar. jogador não tem nem o que falar, nem como pessoa, Com pessoa também. realmente, um dia que nem eu falo, né? Eu, o Inca jogando, o Mickey jogando, o Zoinho jogando, o Edu Preto jogando, cara, podem manejar o jogo, tocar a bola, tentam ajudar a solucionar um problema, mas Conde solucionava problema, né? É isso Conde mesmo. solucionava problema, resolvia. Sereia solucionava problema, né? É Sereia isso mesmo. solucionava problema. Perfeito. Nego da portuguesa solucionava problema, né? É. É, são jogadores que Resolvia. solucionava problema, né? Resolvia. A gente dava aquela ajudinha, né, Miki? Passava a bola redonda, né? Passava a bola redonda, daí fala assim: ah, o Mickey é bom jogador, mas os caras que resolviam. É. Ô, Inca, aí, cara, depois da Caldense, um período de incertezas, você voltou para alumínio, chegaram até falar que o Inca tinha encerrado a carreira, cara, estava com 29 anos. Como foi esse período aí? Ah, depois que eu terminei na Caldense, daí eu vim para alumínio. E a realidade é que fiquei desempregado, né? Sim, Desempregado, o atleta profissional desempregado. Mas só que o atleta profissional, a ferramenta dele é o corpo dele. E sim. eu sempre treinei, sempre treinei. E nesse tempo também eu treinava, só que daí, junto com eu treinando, daí veio a galera do Gunhê me chamar para É, jogar na Várzea lá. Aí eu peguei e falei pro Zé Carioca, não sei se você conhece o Zé Carioca lá sim, sim. de Brigadeiro. Falei, ó, eu vou, mas eu não vou jogar não, vou embora. Mas você vai para onde? Eu falei, Deus vai preparar alguma coisa. Ah, que legal. Aí, Mickey, daí eu treinando, daí eu fui o primeiro jogo. Fui lá o primeiro jogo jogar com o Goiê. Tá lá no campo do Pitico. Saiu uma É. falta, eu fui bater. Eu peguei mão na bola, a bola foi lá na bandeirinha do escanteio. Nossa, os caras tudo olhando torto pra mim. Aí chegou no terceiro tempo, todo mundo olhando daquele jeito, né? É. Tipo, os caras falando, pô, esse é o cara que os caras falaram que ia vir, pô. Pelo amor de Deus e tal, né? Mas tá bom. Aí no outro jogo já eu fui melhor. Aí ninguém É. falou nada. Aí melhorou. Cheguei no Aham. terceiro tempo, comendo lá, ninguém falou nada. É, parece que o cara até sabe jogar. É mais ou menos. É. Daí fui pro terceiro jogo, lá no Maria Eugênia. É. Lá no Maria Eugênia. Tá, jogamos o primeiro tempo, fomos lá para o vestiário.
chego no vestiário, o que eu faço? Eu tiro a roupa, pô, jogo e falo, o Conde olha, onde você vai? Eu falei, vou embora, filho. Ui. Ele falou, onde você vai? Eu falei, vou embora. Depois você vê aí. E para mim, para o Paraguai, né, foi uma coisa assim que o meu amigo que jogou comigo, o Pedrinho, o volante, que jogou no Ituano, jogou comigo no São Sim. Caetano, jogou no Palmeiras, Juventude e tal. Aí teve um dia que ele pegou e me ligou. Eu nem conhecia a voz dele. Aí ele falou assim, alô, Inca e tal. Aí eu nem conhecia. Falei, quem tá falando? Ô, nego, é o Pedrinho, pô. Ah, beleza, e aí e tal. Aí eu peguei e falei assim pra ele, e aí? Ele falou, você não quer vir aqui pro Paraguai? Falei, eu vou. Então, meu, pega aí, vê uma passagem aí de avião, vem aqui. Eu falei, passagem de avião? Eu não tô com dinheiro nem para ir para Sorocaba, de passagem de avião para onde, filho? Você tá doido? Eu não tô com dinheiro nem para ir para Sorocaba, de Alumínio a Sorocaba, pegar passagem de avião? Para! Aí eu peguei, falei com a minha família, fomos lá, eu fui lá na rodoviária em São Paulo, arrumei uma passagem lá e fui para o Paraguai. Chegou lá no Paraguai, daí fui apresentado para o Gato Fernandes, o Pedrinho me apresentou, o Cerro precisava de um meio-campista, aí, só que eu tinha que fazer teste, né? Ninguém conhecia eu. Sim. O Cerro era time grande, não sei como que os caras arrumaram o teste, era Deus que tinha preparado tudo mesmo. Deus, aí Deus. Chegou lá, o treinador não queria deixar eu treinar. E eu treinando na semana, correndo lá, não queria deixar eu treinar. Aí daí o dia lá fui apresentado lá, daí o Aldo Bobadilla, que é um goleiro que hoje ele é treinador do Independente de Medellín, muito amigo meu, e ele lá na época falou, deixa o cara treinar aí, pô. Deixa o cara treinar. Aí o treinador falou assim, tipo, acho que falou, vai, deixa esse cara aí, é de dó, vai, deixa esse cara treinar aí. Aí quando ele deixou eu treinar, daí eu peguei, falei, daí o Regis Marques é um empresário hoje, que ele foi empresário do Guinha Azul, empresário de todos os jogadores paraguaios que veio para o Brasil aqui, ele é um empresário dos jogadores paraguaios, aquele que jogava no Corinthians, muitos jogadores que vieram aqui para o Brasil, aqui, ele era o empresário. Aí o Gato falou para ele assim, ó, leva lá o Inca lá, tal. Ele pegou, foi lá, eu falei, peguei minhas coisas, ele falou, você vai assim? Eu falei, tá bom demais, filha. Tá bom demais, só põe eu no campo. Chegamos lá no Cerro, os caras chegando de caminhonete e tal, aquele negócio de jogador, né? Que você já sabe. O Inquinha aqui chega com a chuteira, igual nós ia no Mané. Sim. Com a chuteira no saquinho de supermercado, com a atadura e com a cueca. Tá bom demais. Os caras tudo olhando para mim. Daí o roupeiro viu eu, pegou e falou, ó, daí o Aldo me levou pro vestiário, falou assim, ó, se troca aqui, deu para me treinar. Eu subi as escadas do campo do Cerro, né? Que é mais ou menos igual a associação, mas é mais frontal. Aí fiquei sentado, daí veio o Pato Aquino, que é muito amigo meu, e falou, ei, querendo falar comigo. Eu falei, filho, eu não estou entendendo nada que você está falando, fica quieto. Aí chegou o auxiliar técnico e falou assim, do que você joga aí? Eu peguei e falei assim para ele, assim, ó, no meio, nessa 4 posições, que ele jogava no losango, né? Nessas 4 posições, você pode pôr em qualquer uma que eu jogo. Daí ele pôs eu como primeiro volante. Só que daí foi tudo preparado por Deus. Aí do meu lado era um jovem na época, né? Um excelente jogador que era. Do meu lado direito jogou Walter Fretz, um excelente garoto, bom, excelente. No lado esquerdo jogou Edgar Barreto, que jogou agora na Sampdoria, Regina, mais de 12 anos na Itália aí, seleção, 2 Copas do Mundo. E de engante, como fala, que é o meia mais avançado, Júlio dos Santos, né? Que depois estava no Vasco, Bayern de Munique e tal. Ou seja, resumindo, nós demos um chocolate no time de cima. Os caras ficou doido, daí acabou o treino. Simplesmente fui tomar banho, pedi emprestado um celular que eu não tinha, falei, ó, peço o celular para me ligar para o cara vir me buscar. E nisso, lá no Cerro, tem um cara que não é um mordomo, né? Que ele
que fica auxiliando em qualquer coisa que você necessitar. É. E daí ele pegou e falou, ó, tem aquela turma tá querendo falar com você ali. Eu falei, quem ali? Já tinha 4 canais de televisão querendo falar comigo, querendo saber Caramba, de onde eu vim, que legal. de onde eu vim. Daí eu comecei a falar com os caras, e nisso também depois chegou o meu empresário, que era o Gato, e falou pro Gato, assim, o auxiliar veio também, daí o Gato perguntou, e o jogador que eu trouxe aí? Não, amanhã ele vai ser titular da equipe já. Amanhã ele já vai treinar com o titular. Cerro Porteño, chegou, 29 anos e já arrebentou. Que bacana, cara. E saindo da Várzea, né? Da Você Várzea aí, tá do bem, meio aí, da Várzea. Gunhê, Gunhê. Gunhê, pô. Tá vendo, cara? Que bacana. Então, isso mostra assim, né, Inca, que não pode desistir, né, cara? Ou, como você falou, a ferramenta do jogador profissional é o corpo, né? Muitas às vezes se esquecem disso e relaxam. E aí, na hora que precisa render, não rende, né, Inca? Você não, continua lá preparado, se preparando, porque você sabia que uma hora a oportunidade ia voltar. E voltou, né? Com certeza, você tem que estar preparado. Não tem como. Você tem que estar, como falam os caras, na ponta do pé, né? Porque uma hora, quando tiver a oportunidade, você tem que render. Porque a oportunidade chega, mas se você não estiver preparado, ela passa e outro vai atrás. Principalmente numa equipe grande igual o Cerro, que a concorrência é muito grande, a exigência é grande, tanto por parte dos próprios jogadores, que tem muita contratação, Sim. o interno do Cerro Porteño, das equipes grandes, é muito complicado, porque são bons jogadores e isso fortalece o grupo para que tenha aquela competência entre os próprios jogadores, para que o clube sempre tenha bom nível técnico dos jogadores e a equipe grande tem que lutar sempre pelo campeonato. No Cerro Porteño tem que lutar pelo campeonato. E se Legal. você não estiver bem, quando a oportunidade aparecer, vai vir outro no teu lugar, vai jogar e vai te esquecer de você. É. Oi, cara, e você jogou 5 anos pelo Cerro, né? E como é que foi, cara? Vocês foram campeões? Quantas vezes foram campeões lá do campeonato paraguaio? Ah, no seu, fui umas 3 vezes campeão. Que Três legal, vezes. que Fui legal. 3 vezes campeão. O primeiro ano que eu joguei, 2 anos lá, um ano e pouco, eu fui quando eu estava lá, teve um tempo que eu era o único jogador, 1 ano e meio titular, sem sair um minuto. Caramba, que legal. No Cerro eu terminei com mais de 100 jogos, né? Fora jogos de Copa, quando fala jogos de Copa, é jogos de Copa Libertadores, de Copa Sim, Sul-Americana, né? sim. E foi um tempo bom. Daí em 2004 que a gente foi campeão direto. 2004, 2005 com o Tata, depois com o Gustavo Costa. O Gustavo Costa, que está agora o treinador do Guarani, agora que eliminou o Corinthians, né? Sim. Meu amigo também. Aí, mas a nossa equipe, eu acho que uma das melhores equipes que eu joguei, assim, que desfrutei de jogar, foi ser o 2004. Muito Ah, bom, é? muito bom, Muito bom. muito bom, Quem tava lá? muito bom. Ah, nosso time jogava Aldo, jogava um lateral direito uruguaio Serafim, depois na zaga jogava Pedro Sarabia, que jogou River, de Ortega, Sim. Você tá louco. Esse aí jogava no River de Ortega, jogou na seleção de Gamarra, era Gamarra, Ayala e Pedro Sarabia, Sim. Chilaver, puta. Depois na lateral esquerda tinha um Amarília que também jogava era do Valência da Espanha, que chegou. Aí no meio campo jogava eu e mais 2 argentinos, jogava eu, Mário Grana e Pato Aquino e Júlio dos Santos, e na frente César Ramírez, que jogou no Flamengo, e Ergun Ávila, Lotio Carro, o Sassá, que foi campeão, foi artilheiro da Libertadores também. Era muito Que bom. legal. Que massa. Vem cá, você falou que você jogava em todas as posições do meio campo, né? Mas qual que era a sua a sua preferencial? Eu, Mick, que nem desde a época do Mané, o primeiro cara que deu a camisa número 10 para mim foi o Mané, né? É, Aquela camisa rosinha que a gente treinava lá, né? Lá naquele eu campo lembro. lá do cemitério, no campo do É, cemitério. Aí a gente levava para casa, a mãe da gente tinha que lavar lá, daí ia lá. é. Aquela camisa para nós valia tudo, né? Aquela camisa lá para nós do Mané lá, nossa, para treinar, eu ia contente da vida. A primeira cara que deu a 10 para mim, foi o Mané. Depois na Que legal. associação também jogava com a 10.
Mas o que eu sempre falo, às vezes até alguns técnicos falaram para mim que me confundia até os técnicos, porque eu sei jogar do meio para frente, porque eu Sim. tinha técnica para jogar assim, mas eu não era um jogador rápido. Aham. E isso fazia que a equipe não ficava lenta, mas eu não tinha aquela dinâmica, por exemplo, assim, do Alexandre, do Juninho, tá entendendo? Do Sei. Adriano Codorninha, do Fabinho Fontes, que eram jogadores diferentes, que era da minha época, tá entendendo? E, para mim, o melhor posicionamento, e depois eu tentei ter um treinador do União São João, que era o seu Júlio, que era muito treinador do Guarani nas épocas, depois ele veio para o União, era de segundo volante, porque eu tinha muita força eu tinha técnica de jogar, mas eu tinha força para chegar também, para chutar de Chegar. fora da área, tá Legal. entendendo? Eu tinha facilidade de bater na bola um pouco, assim, né? Aham. Daí isso facilitava para mim, a virada de jogo, essas coisas aí facilitava. Eu acho que a melhor posição para mim era o segundo volante. Legal. Vem cá, hoje é comum, né? Os times eles acabam revelando muitos jogadores de expressão, de meio campo, jogadores que de repente começaram um pouco mais avançado e recuaram para jogar de volante, segundo volante, para dar essa qualidade na saída de bola. Então hoje é comum, o futebol moderno exige isso, né? Você vê a Europa lá, você pega os dois volantes, ninguém é brucutu, né? Os dois joga, sabe jogar, chega no ataque. Você acha que se o Inca tivesse hoje, começando hoje, será que de repente o Inca não teria muito mais expressão do que ele teve? Ah, com certeza, né? Eu acho que nem você está falando, né, Miki? Se você vê, eu vou nombrar alguns nomes de alguns jogadores aí. John Steiger começou no Bayern de Munique de atacante. É. Pirlo sempre foi um meia na Itália desde as categorias de base, entendendo? Sempre esses jogadores, eles sempre jogaram do meio para frente. Mas o que acontece? Quando você põe esses jogadores do meio para trás e eles têm essa saída de bola, você tem um panorama melhor. Você Sim, tem, que nem o Gamarra, vamos falar o Gamarra, por exemplo. O Gamarra sempre começou como meia direita e volante. Ele foi para a zaga, facilitou o jogo dele, tá entendendo? Porque você sim, tem um panorama. Cada vez que você vai mais para frente, com certeza, os espaços diminuem e o raciocínio tem que ser mais rápido, não é? sim. E isso facilita, que nem eu. Se eu sempre começasse de segundo volante e sempre tivesse assim, com certeza, e eu tivesse a oportunidade aqui nas equipes do União, no começo, de segundo volante ou volante mesmo, com certeza tinha uma projeção melhor. O Inca, depois você foi jogar no Olímpia, outro grande lá do Paraguai, né? Como é que foi essa mudança do Cerro para o Olímpia? Teve alguma rivalidade? Houve algum comentário assim? Tipo assim, né? Hoje você vê um cara sair do Corinthians e ir para o Palmeiras, ou o Palmeiras ir para o Corinthians, é uma coisa que fica uma repercussão, né? Como é que foi isso? Foi tranquilo ou teve alguma repercussão? Com certeza, você tá doido. Eu não ia nem no supermercado, mas. Sério? Ô, louco. O primeiro clássico que eu joguei Olímpia e Cerro, depois eu pro Olímpia, você tá doido. Tinha 40 mil. Quando é clássico lá, é 40 mil. Metade, metade. Sim. Eu pegava na bola, a turma já vaiava, a turma do Cerro. Traidor! É a mesma coisa. É a Nossa, coisa, né? difícil, hein? Mas É, tinha que ter personalidade. Hum. Ô, Inca, como é que foi? Qual foi o motivo de você sair depois de 5 anos do seu e ir para o Olímpia? O que aconteceu? Não, eu estava no Cerro. No Cerro, eu tinha acabado de acabar meu contrato. Na última Copa Libertadores que eu joguei pelo Cerro, desculpa, foi em 2005. Nós fizemos uma baita de uma Copa Libertadores. Nosso grupo da primeira fase era Palmeiras, Cerro, Tátira, não lembro outro nome da outra equipe. Só sei que a gente. E Santo André. Lembra quando o Santo André foi campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo? Daí eles Sim, classificaram e caíram no nosso grupo.
Nesse campeonato aí, na primeira fase, nós fomos o primeiro colocado em tudo. Aí nós jogamos, nós fomos os primeiros e nós pegávamos o último, o 16º. Quem que era o Sim. 16º? Atlético Paranaense. Vixe. Lembra que foi a final Atlético Paranaense E São Paulo. São Paulo. Nós pegamos os caras, nós perdemos lá na Baixada e dentro de casa nós ganhamos. Só que nós perdemos nos pênaltis. Nesses jogos aí, o que aconteceu? Na primeira fase, o treinador Gustavo Costa, eu vinha jogando com o Tata, daí ele pegou e me sacou. No primeiro jogo contra o Palmeiras, me sacou. Eu no banco, daí quando começou o jogo, a torcida já começou a gritar meu nome. Aí ele nem me colocou, de raiva. Depois, no outro jogo, eu já comecei e fiz todos os outros jogos, eu joguei tudo titular. Daí no primeiro jogo, lá na Baixada, tava para ver quem ia jogar do meu lado, quem ia jogar do meu lado e tal, a imprensa falando, quem ia jogar do lado do Inca, de volante. Chegou lá na pré-eleição, o homem me saca. Tá de sacanagem. Tô te falando, pô. O homem me saca. Beleza. Perdeu de 2-1. Depois fomos lá para Assunção. Chegou, o homem me deixou no banco também. Campo lotado, Mickey. Imagino. Começou 10 minutos lá em Assunção, contra o Atlético Paranaense. Começou 10 minutos. A torcida levantou e começou a gritar meu nome, que tinha que pôr eu. Ele ficou doido comigo. Os caras no banco, os caras assim, ó, você tá pagando, hein? Tá pagando pros caras gritar teu nome. Você sabe que a resenha dos boleiros é tudo igual. É da Várzea, tudo igual. Os caras tá pagando, hein? Aí, depois acabou o primeiro tempo, aí eu lá falei assim, ó, eu vi o jogo, nós estávamos lá, daqui a pouco eu falei assim, ó, esse cara vai me colocar para me bater pênalti. Eu tenho certeza que será. Eu falei, tô te falando, daqui a pouco eu só vejo um companheiro cair lá do outro lado. Eu falei, aí, ó, Ica, lá vai eu, vou, jogo já. Mesma coisa da Vargas, já falo a mesma coisa. Chegou lá na hora lá dos pênaltis, aquele velho Miguel. Quem vai bater? Nego virando o rosto, nego com dor no... É assim mesmo. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É nego de nome falando, não, tô cansado. Nego que é torcida, não vou e tal. Eu lá no Cerro sempre falava, pode de pênalti, porque eu já errei um pênalti já. Na Copa Libertadores, lá na Colômbia, eu já errei um pênalti e nós desclassificamos. Mas depois que eu errei uma vez, eu sempre falei, primeiro pênalti pode falar que é eu. Primeiro pênalti, quando tiver, é eu. Os caras, é eu, dá aqui, pode dar quem tiver. Pode dar, depois eu falei, porque daí eu fui, bati o primeiro, daí nós desclassificamos. Aí nós tínhamos que ser campeão, fomos campeões, aí acabou o meu contrato. Daí o treinador tal, ele queria trazer outro jogador e não quis renovar comigo. Daí eu peguei e fui pro Nacional. Entendeu? Entendi. Então você foi pro Nacional? Eu fui pro Nacional. No Nacional, os primeiros 6 meses que eu fui no Nacional, eu já classifiquei o Nacional para a Copa Libertadores. Olha que legal. Fui primeiro 6 meses, já classifiquei para a Copa Libertadores. Depois joguei mais 6 meses, o Olímpia quis me levar. Aí eu fui pro Olímpia. Depois eu saí do Olímpia, voltei pro Nacional também de novo. Que legal. Ô Inca, cara, passagem bacana que você fez no Paraguai lá, né? Quantos jogos na Libertadores você jogou, você lembra? Joguei mais de 40, 50 jogos, hein? Joguei muitos jogos. Muitos jogos, cara. Muitos jogos, contra jogos importantes, né, cara? Um jogo que marcou para mim, que eu gostei muito de jogar. Primeiro, quando eu cheguei no Cerro, tinha um campeonato local lá, que é difícil também, é complicado. Daí nós fomos campeão primeiro lá, daí no vestiário, daí eu já estava entendendo, daí tinha um atacante lá que falou assim, eu quero ver você jogar na Copa Libertadores.
No campeonato aqui você pega, vira aqui, vira ali e tal, e pega. Eu quero ver você jogar na Copa Libertadores cheio. Primeiro jogo da Copa Libertadores. Nós e Católica, Universidade Católica do Chile. Você conhece, né? Sim. Nós, Universidade Católica do Chile, lá no Defensor del Chaco. 2-0 para nós. Estamos ganhando. Os caras vai e empata 2-2. Ixi. Nossa. Finalzinho. Falei, me ajuda, Deus. Sai uma falta lateral. Eu bato a falta assim forte, o centroavante nosso faz o gol. Aí faz o gol na ganha de 3-2. No outro dia o cara falou assim: ó, não posso falar nada pra você, não. Não falo mais nada. Você joga no campeonato e joga na Libertadores também. Porque às vezes, né, tem isso aí. Mas porque na Libertadores o clima é diferente, né, cara? O clima é diferente. Você entra no vestiário. Eu gosto de entrar, quando eu sempre gostei de entrar no vestiário e ver os jogadores tudo quieto, calado, concentrado. Quando tá assim, que a batata vai assar, que os caras vão dar o máximo. Mas quando fica muita risada, tal, às vezes não dá certo. Né? E quando ela joga de Copa, pode falar. Libertadores. Então, a Libertadores é especial, né, cara? Você jogou um campeonato especial, que pra gente aqui é como se fosse uma Champions, né? É muito parecido. Você fez gol em algum jogo na Libertadores, você lembra? Não fiz. Só fiz gol de pênalti, nas decisões de pênalti, na Libertadores. Gol eu não fiz nenhum, não. Tá. Mas jogos... Oi, cara, pode falar. Qual foi o gol mais bonito seu pelo Cerro? Pelo Cerro foi um gol que eu fiz aí de falta. Foi lá no campo lá da Cidade Leste. Tinha uma jogada assim que alguém tinha que rolar para mim e eu batia, né? Aí foi lá contra o time lá de 3 de fevereiro. Rolaram para mim assim, eu bati forte, ela foi muito forte. Tem até um vídeo que fizeram aí uma homenagem para mim esses dias, tem esse gol. Bati forte, a bola foi muito forte, peguei muito bem na bola. Foi um dos melhores gols que eu fiz no Cerro. E aquele gol, rapaz, aquele gol que lá do meio de campo, cara, você vê esse do meio de campo, a bola lá, você mete pro gol, cara, a bola vai lá na gaveta, cara. Aquele gol lá, primeiro que os caras lá no Paraguai falam assim, não, saber que você batia bem na bola, nós sabíamos. Mas a cara de pau de querer chutar dali é demais. A cara de pau. Porque eu vou falar, vou ser bem sincero, naquele Defensor del Chaco lá, eu já chutei bola lá que passou lá do outro lado também. Já errei muitas vezes. Mas aquele dia lá, tava molhado, amigo. Tava molhado. E daí assim, um companheiro meu falou assim, ô Inca, bate pra ela pro gol, pô. Mesmo que tiver que faz alguma coisa. Eu falei, vou chutar. Tomara que ela pique antes, alguma coisa. Que Deus me ajudou tanto, não sei. A bola foi lá no ângulo, eu não podia acreditar. Saí numa alegria imensa, uma felicidade. E depois daquele gol ali, foi eleito por jornal inglês como do melhor do semestre, né? Uma pena que não tinha esses gols aí que agora concorre ao melhor, né? Porque daquele momento eu acho que podia até ser, né? O Puskás, né? Sim. Agora, Inca, eu sei o que é isso, cara. Eu fiz um gol no campeonato Quarentão de Canguera, cara. Foi muito parecido com o seu. Foi um pouquinho mais à frente, cara. Eu lembro que tinha circunferência, acho que mais ou menos uns 2 passos. Era um jogo português e Canguera. E aí tava 1-1 jogo, e estava acho que uns 35 de segundo tempo, cara. E aí falei, vou arriscar, né? Era o Coruja que tava no gol ainda. Falei, vou arriscar, Nossa, né? Coruja bom, hein? Nossa, o Coruja fez um gol no Coruja dali. Aí, cara, aí eu falei, vou arriscar. Se eu errar, é aquilo que você falou, se errar, vai lá em cima, já errei um monte já, né? Vamos arriscar. Cara, uma felicidade que eu bati na bola, a hora que ele pensou em nela, já estava entrando lá na gaveta, cara. Mas é o que eu falo muito com meus filhos, né? A gente não pode ter medo de errar, né, Inca? Eu acho que a sua carreira, ela se baseou muito em cima disso, né? Como você falou, você errou muito, né? Mas você nunca, diante de um erro, você, de repente, se acanhou, né? Você sempre continuou. E o jogador de futebol, para ele vencer, tem que ser assim, né, Inca? Ele tem que persistir, ele vai errar muito. Mas as que ele vai acertar é o que vai ficar, de repente, pro torcedor, né? Eu acho que você tem o erro, né? Mas você tem que persistir. Acho que um dos melhores atletas, né? O Leno,
do esporte, que era o Jordan, ele fala que ele tomou, às vezes, muitas tomadas de decisões erradas. E ele fez a equipe dele perder, mas ele nunca desistiu. Sempre tentou. E eu também. Nossa, quantas vezes eu chutava lá no Defensores, o alambrado Defensores é enorme. Passava lá, tinha um cara vendendo lá pãozinho, batia lá no cara do pãozinho, a gente brincava lá. Mas eu não tinha problema, não. Eu errava, daqui a pouco dava de novo pra me chutar, eu chutava. Não tinha problema, não. E outra, né, Mick? Eu sempre treinei, cara. Sempre gostei de bater na bola. Sempre vi bons jogadores treinando. Essas referências que eu tive lá em Araras. Eu vi os caras treinar, vi os caras como batia na bola. Treinadores das equipes. Eu não tinha. Se eu errava, eu falava, pode deixar que eu vou tentar de novo. Vou tentar. É isso aí. E Ô, Inca, você foi um dos estrangeiros que mais fez jogos lá no Paraguai, cara? lá no Paraguai, quando eu saí do Paraguai, eu fui um dos mais jogos que tinha lá no Paraguai. É, né? Quando eu saí do Paraguai, eu tinha mais de 300 jogos do campeonato. Ixi. Era uma vez quando eu parei de jogar, né? Daí teve uma reportagem. Até o Edicinho já postou aqui em Alumínio também, né? Inca, 10 anos de uma regularidade, 10 anos jogando futebol no Paraguai de um excelente nível. 10 anos, né? Não é 2 jogos, não, né? 10 anos. Né? Caramba, cara. Você, assim, a gente viu, e a sua carreira mostra tudo, né? Você jogou em alto nível lá no Paraguai, né? Chegou um momento que passou pela sua cabeça, de repente, jogar uma Copa América, sei lá, um Sul-Americano, ou até uma Copa do Mundo, né, pelo Paraguai? Então, quando eu estava lá no Paraguai, depois quando eu estava lá, muita gente me especulava, né? Disso aí. Sim. E muitos falavam, Inca, se você tivesse chegado aqui com uns 3, 4 anos, você ia jogar umas 2 Copas do Mundo para nós. Tranquilo, ia jogar, né? Tranquilo. Eu tava no nível dos caras. Eu Entendi. Realmente, com toda a humildade, estava no nível altíssimo, altíssimo. Eu jogava com os caras das outras equipes aí, aí, os caras dos outros times grandes aí da América aí, conhecia eu, falava o nome, os caras lá do Paraguai, imprensa, tudo. Grandes jogadores do Paraguai que às vezes a gente tava aqui, que eu nunca imaginava o cara chegar a te cumprimentar, conversar com você, falar, ô, tal. Aí você falava, pô, valia a pena, né? Você vê um Chilaver, né? Com todo aquele nome e tal, 2 vezes o melhor goleiro do mundo, chegar, ô Inca, como você tá? E aí? Tal, vamos jogar. Não vai jogar pra nós, não. Um Gamarra, falar, e aí, negão, beleza, parceiro? O Tique Arce chegar e falar, oh, vamos lá para casa, vamos lá para minha casa lá. A mãe do Tique Arce, não, pode deixar o Inca dormir na cama, você vai dormir lá no chão, vai. Tá entendendo? E pô, você vê esses caras, a humildade dos caras, como me tratava e o respeito que os caras tinham por mim é impressionante, né? Eu vejo assim, né? Esse respeito todo que o pessoal tinha por você foi um sinal importante que você foi algo representante para eles lá, né? Fui, né? Legal. Fui assim, o respeito, eu era um profissional, né, amigo? Sempre um profissional muito assim, dedicado. Era um cara que sempre procurava ajudar os garotos novos. Eu tinha patrocínio de chuteira, assim, qualquer coisa. Eu via aqueles garotos que não tinha, porque o Paraguai é o nível de vida das pessoas é menor que aqui, né? Eu via aqueles garotos lá que tinham condição, eu tinha patrocínio, alguma coisa, eu dava chuteira para os meninos ir treinar, alguma coisa, falava para eles, ó, faz desse jeito. Tentava, assim, dar um direcionamento na vida deles, sabe, falando que a vida é difícil, mas o futebol te dá oportunidade, você tem que aproveitar, né, mano? E eles ali no Paraguai, mesmo eu sendo brasileiro, com um estrangeiro, sempre me colocavam de capitão, de fazer contrato, pedia orientação na contratação de jogadores. Quem, assim, eles sempre tinham um respeito muito grande, tanto os jogadores como os dirigentes, presidente, até hoje eu tenho lá, né? Isso é muito importante. Inca, qual foi o melhor jogador paraguaio que você jogou junto ou que você viu jogar lá?
Ah, cara do céu, cara. Nossa, tem cara bom. Tem um meia lá, cara, que o Maradona, quando ele jogou lá na Argentina, o Maradona mesmo falou que ele era o sucessor do Maradona. Ele é um pouco maior, é da nossa altura, assim. É. O nome dele é Guido Alvarenga. Ah, Aquele cara ali é diferente. Era sério? diferente. Caramba. Uma qualidade que eu nunca vi. Qualidade técnica. Daí, na nossa posição, um cara que eu gostava, tinha 3 caras lá que eu gostava de ver jogar. Que era o Pataquino, Ângelo Ortiz e tinha um que era o Toracunha, acho, Roberto Toracunha, não sei se você já viu falar, jogou no Atlético de Madrid. Sim. Você tá doido. Ali, ali é muita qualidade. Eu lembro até hoje um jogo, ele tava voltando em 2002, 2003. Eu não sei se era 2004, não sei. Daí eu fui lá assistir o jogo da seleção, ele tava voltando para a seleção. Eu tava com a minha esposa, daí eu falei para minha esposa assim, ó, aquele que tá ali no banco ali que é o fera, mas não vai jogar não, que é muito novo. Era o Messi. É. É? Caramba. Falei, falei, ó, aquele ali que tá no banco ali, que tá ali, todo mundo só fala que é o fera, que tá no banco. Só que esse Toro Cunha jogou, o Messi nem entrou nesse jogo. Eu Sim. vou falar para você, se ele não deu umas 4 canetas, mas nos caras da Argentina, o meio do campo da Argentina era Cambiasso, Riquelme, não lembro mais. Ele dava a caneta dos caras, parecia que ele estava jogando na terra, igual nós brincava. Uma categoria, uma hierarquia Caramba. para jogar, uma tranquilidade, né? Legal. Eu acho que foi um dos melhores. Vem cá, bom, você foi profissional, né? Mas você já falou, né? Você sempre gostou da várzea, né? Até hoje, né? Vamos falar Adoro, um pouquinho. adoro, É, viu? adoro. Vamos falar um pouquinho dessa várzea e cornetar um pouco os caras, né? Vamos lá? Pelo amor de Deus, vamos cornetar esses caras aí, né? Vem cá, qual foi o melhor jogador em alumínio que você viu jogar, cara? Ixi, Maria, alumínio que eu vi jogar? É, Nossa, tem muita gente boa, hein, cara? Pelo um amor só, de Deus. vai. Um só? Você quer me complicar, pô? Como que eu vou andar aqui alumínio depois? Os caras vão falar. Você quer me complicar, porra? Ô, louco, não tem como falar um jogador, não, pô. Um não dá. Vai dois, então, vai Tô dois. louco, Dois. Tô louco, cara. Puta, tem muito jogador bom. Tinha jogador que era da posição, tinha uns caras aí que era bom demais, pô. Vamos lá, vai. Ó, Foge não. jogador decisivo, vai. Sem dúvida nenhuma, Conde. Sim, Decisivo, sim. desequilibrante, diferente. Serê, Sereia. serê, serê. Eu acho que do futsal, ó, vamos repartir futsal e campo, vai. Futsal, pra mim, que eu vi jogar. Serê, Derli, Derli. Fernando Vieira. Fera, 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 fera os três. Melhor goleiro que eu já vi. Melhor goleiro que eu já vi jogar de futsal. Antes, na nossa época lá, que era com lançamento e tal. O melhor goleiro que ganha jogo que eu já vi jogar, Rubão. Rubão, Rubão. fera, feríssima. Rubão. Rubão. Rubão, eu e Fábio, quando nós estávamos ali na associação, nós ia treinar. E ficava eu e Fábio sozinho e Rubão. Ele É. disputava a bola e a gente novo chutava forte, ele falava, rebenta eu, pode me arrebentar. Não entrava uma bola nesse homem, gente. Caramba, cara, Não, é o melhor fera. goleiro que eu já vi jogar de futsal, melhor. Agora Sim, no campo, puta, campo, Betinho, bom. Betinho. Salão também, não posso esquecer que também tem um carinha que sempre foi bom, Evandrinho foi bom. Sempre Evandrinho, gostei do né? Evandrinho também, no Fera. futsal. Sempre gostei. Hã? Parceiro, hein? Parceiraço. Hã? Nossa. Pô. E de campo tem. Nossa, Zoinho, Edu, Preto, Geel.
Genildo foi um bom jogador, excelente parceiro. Ô, os caras estão matando o Genildo aí, né? Fala que ele é o mais mala, né? Fala que ele é o mais mala, né? A gente vai chegar lá. Vai chegar lá, desculpa então. Já tem um voto meu também. Vai. E aí? Quem mais? Você saiu bem. Então, esses caras aí que eu falei. Saiu bem, falou um monte de nome esses aí. caras são muito bons. Tem muito nome, muito cara bom. Miro, Peter, Dião, esses caras eram referência aqui, né? Você tá louco. Lia. Pô, o Lia e o Tatu, você tá doido. Tá doido. Marco Tatu é brincadeira, é brincadeira. Qual jogador que você não sabe até hoje como não foi profissional? Puta, cara. É como eu falei para você, né? Que aqui tinha necessidade de trabalho, né? Mas se for nombrar aí o Lia, né, cara? O Lia é um puta de um jogador, né, cara? O Lia, o Marcos, Sim. até o Serê mesmo. Geel, que a gente zoa pra caramba, o Mamagão joga pra caralho de zagueiro, né? Tem que dar risada com ele, mas é bom jogador, pô. Porra, tinha vários aí, cara. O Nego aí da Portuguesa, uma qualidade imensa, né, cara? Não tem que falar. Ô, louco. Falar também um outro aí de Mairim que você tá doido. Mas lembra o primeiro jogo que eu fiz, o Paixão, você tá doido. Ele deu um chapéu no nosso zagueiro e meteu de primeira, você tá doido. Eu falei, pelo amor de Deus. Pera. Vem cá. Ué. Vem cá, qual foi Tá o melhor companheiro seu aqui em Alumínio, Várzea? O Conde, né? Conde, né? Fábio Conde. Não tem jeito. Ele decidia, né? Os caras falam assim, o Inca é bom jogador, mas eu só jogava a bola lá, o Inca é bom jogador. Ele resolvia o resto, né? Falava, o Inca é bom. Ele resolvia. Ele só falava assim, lança nas costas, tal. Ele dava os gatos dele, essas coisas, né? Legal. Mas ele sempre, eu com ele, tinha um entrosamento muito grande. Desde, o Conde, eu conheço o Conde desde 6, 7 anos de idade, jogando junto, nossa. Tá doido. Um jogador chato. Chato? Aqui chato. da Várzea? Aqui sempre foi. Chato no bom sentido, hein? Bom sentido, hein? Sim. Que não dava gosto de jogar contra ele, que não dava desde o campinho aqui, é o Tatu, o Marco Tatu. Tatu. Esse aí vence em todos os votos também, né? Nossa, mas eu falo assim, chato no bom sentido, hein? Muito bom, ô louco. Um jogador butinudo. Um jogador butinudo, eu vou falar pra você, Mickey. Joguei no profissional contra uns caras que batia, né, cara? Tinha um uruguaio lá que era conhecido aí do futebol aí, Paulo Monteiro, jogou na Juve, não sei se você conhece, seleção do Uruguai. Sim. Um outro Rodrigues, uns cara lá do Penharol, os caras batiam, mas eu vou falar pra você. Tem dois que eu vou falar pra você, eu tinha até medo aqui. Você tá doido. Palinha, hoje um amor de pessoa, virou padre, e Barriga. Você tá maluco. Ô, louco, esses aí não dá, não, para. O Barriga, o cara pegava a bola, ele vinha lá como um louco. Falava, o que é aquilo? Ô, louco. Hoje você conversa com os caras não conseguem nem gritar. De tanta educação, com a tranquilidade que os caras têm. Pô, os caras, gente boa. Mas bati, hein? Bati, hein, cara? Bati. Outro que chegava forte também, que é meu amigão, professor Vicente. Ele chegou forte. Amigão, um abraço grande para ele, um respeito enorme, uma pessoa maravilhosa, fazendo um excelente trabalho, mas vou falar para você, chegava forte, hein, Vissar? Chegava forte, hein, criança? Inca, esse daqui você já falou, né? Um jogador mala.
Ah, com certeza, né? Gerildo é, puta, um amigo, meu irmão, amizade de tanto tempo, mas a imprensa do futebol amador já está decretado que é ele que fala. Não tem como, né? Já ganhou. Não, já ganhou. Você pode perguntar para qualquer outro cara aí que vai ser ele mesmo. O Inca, um jogador bonito. Jogador bonito? Vixe! Eu vi o Bale falando que ele é bonito. O Bale só tinha. O Bale, uma coisa que ele tinha era aquela muleira dele lá que não podia pegar, ele não podia tocar na. Não sei se você sabe do Bale, que tinha uma muleira. Aí ele não É. podia tocar nele lá, que ele ficava todo cheio, cheio. Não Ah, podia. é? Daí eu tô vendo falar pra ele que ele é bonito. Vai, vou pôr o Bale pra dar uma moralzinha pra ele, vai. Pelo amor de Deus também. Beleza, fica ele então. É. O Inca, de todos os times que você jogou, aonde o Inca foi mais feliz? Na várzea? Não, profissional. Profissional? É. Puta, cara. Ah, eu acho que eu fui bem contente mesmo foi em 3 equipes: São Caetano, Nacional e Cerro. Nacional. Céu. Essas Legal. 3 equipes, por coincidência, são 3 equipes com a mesma cor: Azul. azul, vermelho e branco. Legal. Defina o Inca como jogador. É como eu falei para você, mas bem simples mesmo. O Inca não era um craque, não considero, de categoria, tudo, técnica, tudo, mas o Inca um jogador resiliente. Isso era o Inca. Um jogador Bacana. resiliente, que nunca Joia. desistia, nunca desistiu. Esse era o Inca. E Que assim eu bacana. faço com a minha vida também, que nunca vou desistir. A vida da gente, a gente tem que viver ela com alegria, respeito, brincar. Eu sempre respeitei qualquer adversário, sendo na várzea, você já jogou contra mim, qualquer Sim. um, independente de onde eu joguei, que eu fiz com o futebol profissional, eu jogo na várzea respeitando a todas as pessoas. Eu procuro desfrutar e brincar, que é o mais importante, porque a vida tá para ser desfrutada com alegria e com respeito às pessoas e passar valores às crianças. Bacana, é isso mesmo. O Inca, você se arrepende de algo na sua carreira? Algo que, de repente, se você pudesse voltar lá atrás, você faria diferente? Alô? Tá ouvindo? Oi, oi. Isso, ouvindo. Pode falar. Oi? Tá Oi. ouvindo? Sim. Você ouviu a pergunta? Tá ouvindo ou não? Sim, sim. Sim. Tá ouvindo? Tá? Eu Tá não me. ouvindo? Me ouve? Tá ouvindo? Sim, Eu você me tô. ouve? Você Você tá me me ouve? ouvindo? Sim, eu tô. E você me ouve? Tô. Você ouviu a pergunta? Tô. Eu não. Eu ouvi. Eu não me Não. arrependo, não. Eu tentei fazer o máximo, né? Tentei fazer o máximo. Nas vezes que eu pude, sempre me esforcei o máximo, lutei. Porque para você ser um jogador profissional não é fácil, Miki. Não é fácil. Não é fácil você chegar a jogar no alto nível com jogadores, não é fácil, porque não é muita barreira, é muita concorrência. Hoje o futebol, você sabe que o futebol é negócio, envolve muito poder monetário, todas essas coisas, mas dentro da carreira que eu fiz, eu fico muito feliz com o pouco que eu fiz, que eu pude desfrutar de muitas coisas boas, de poder jogar onde eu sempre quis jogar. Às vezes eu estava assim no campo assim, e imaginava, pô, da onde eu vim, aonde que eu tô aqui, ó que legal. Poder jogar com pessoas, jogadores que você via na televisão e às vezes você estava com ele ali dentro do campo. Para mim, realmente foi uma satisfação e uma alegria muito grande. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu. Legal. O Inca, a resenha foi boa. Cara, resenha 10, 10, 10, excelente, cara. A gente relembrou de muitas coisas, fizemos homenagens aqui, né, cara? Então, tá nos finalmente, é uma pena, né, cara? É,
quais são os projetos do Inca hoje, cara, né, como ex-jogador? Hoje o Inca, depois que parou de jogar futebol, foi sempre como no começo, né? Eu gostava de estudar. Fui estudar, né, Mickey? Terminei a faculdade de administração, Que legal. terminei uma MBA em gestão financeira, somado em educação física. Que Para legal. começar a fazer, agora em agosto, eu vou começar a fazer direito, né? Uhum. E assim, buscando conhecimento, o que é que falta para as pessoas, sabendo que no nosso mercado de trabalho você tem que ter conhecimento e, acima de tudo, competência, né? Sim, sim. Competência e saber usar as ferramentas que você tem em mão. Hoje eu trabalho na prefeitura, né, de Uhum. alumínio, trabalho com esporte. Sabemos que está passando pela pandemia mundial, que é a dificuldade que todos nós no mundo inteiro estamos passando, não está tendo as atividades, porque temos que seguir um protocolo da OMS, né, que é o órgão mundial da saúde. E isso temos que seguir à risca, porque sabemos que o esporte está aí tudo, mas a gente podemos negociar qualquer coisa, qualquer Uhum. contrato, qualquer coisa, mas negociar vidas a gente não podemos. As vidas das pessoas são os mais importantes. Não, jamais podemos negociar vidas e arriscar a vida de pessoas. Hoje Uhum. estamos no esporte, só estamos fazendo a manutenção dos espaços externos que a gente tem. Sim. E isso, preparando aí para que quando tiver toda aberto, aí liberado, que possamos voltar com o esporte. Mas o planejamento é sempre estudar e ter cada vez mais conhecimento da coisa certa e fazer a coisa correta em prol dos garotos, sabendo que o esporte não pode servir como plataforma política, e sim Sim. uma plataforma para agregar valores às crianças, né? Valores às crianças, disciplina, né? Que essas crianças possam chegar a um ensino superior, que possam ser crianças que tenham um conhecimento e ajudar suas famílias através do conhecimento, né? E isso que eu proponho, eu com o Fábio, né, que é o Conde, que também trabalha na prefeitura, e a nossa equipe estamos pretendendo. Inca, muita relevância no Paraguai, né? A gente falou aqui, a resenha quase toda, né? A expressão, o quanto você jogou lá. O Inca pensa, de repente, em voltar um dia a exercer um cargo, de repente, junto ao time lá? Você pensa nisso? Então, até tive convite já, né, de ser até lá nacional mesmo, de ser um diretor lá, ser administrativo, né, o coordenador lá, mas eu já estava trabalhando aqui na prefeitura, daí eu falei assim, não era momento, né, mas já conversei, já tenho tendo algumas conversas lá. A hora que terminar alguns cursos meus aqui, eu vou lá, tenho que ir lá conversar com o pessoal lá que está trabalhando no setor dirigencial lá do futebol paraguaio, né? Que eu tenho uma boa amizade, um bom relacionamento, e já falaram para mim que eu tenho que voltar lá para a gente conversar e ver alguma possibilidade, né? Isso que é bom, que a gente sempre deixou uma boa imagem, isso é muito importante. Legal. Poxa, Inca, para finalizar, cara, resenha boa, bate-papo, deu muita risada, lembramos coisas boas, né, do passado, do presente também, né, cara? Ó, muito, muito obrigado, cara. Fiquei muito feliz quando você aceitou, né? Você não fugiu, né? Fizemos a resenha. Muito feliz mesmo, cara. Uma história que a gente tem de anos, né? 1980, eu tinha 9 anos, você tinha 7, né? Então 7 anos. 7 anos e a gente já se conhecia, jogava bola junto, as famílias se conheciam. Então foi um prazer enorme, enorme mesmo, cara. Fiquei muito, muito feliz quando você aceitou. E agora, feliz demais de fazer essa resenha com você. A gente acabou não tendo muito mais contato, né? Claro, amizade do coração, né? Louco. Mas a gente não conhecia essa sua história, né? Uma história tão bonita no futebol brasileiro, no futebol do Paraguai. Muito obrigado mesmo, cara, por você se dispor a fazer esse bate-papo com a gente. E a alegria, a satisfação é toda minha, né? Você sabe o respeito que eu tenho por sua pessoa, o respeito que eu tenho por todos os jogadores aí do amador daqui, né? A gente jogou profissional, mas eu tenho um respeito muito grande. Acho que uma das equipes maravilhosas que eu joguei aqui também, né? No futebol, além da associação,
Foi o São Rafael, né? Uma equipe da hora de ter jogado. A pênalti lá também, em São Roque. O próprio Casme aí que eu joguei. Nossa, joguei em tantos. Acho que era camiseiro, né? Que fala, né? Camiseiro, né? Jogava em todos os clubes, mas eu falo pra você, também fui um privilegiado. Eu sempre joguei com cara bom também. Sempre joguei em equipes boas, com sempre bons jogadores. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo, de coração. Estou sempre à disposição, qualquer conversa, você sabe, você conhece a minha pessoa. Obrigado por eu poder expressar algumas coisas que nunca falei aí para a rapaziada do futebol aqui, amador, né? Mas, para mim, alegria, muito obrigado. Que Deus te abençoe, você, a tua família, teus filhos. Desejo o melhor. E Obrigado. não tem mais nada a dizer, cara. Muito obrigado Beleza, mesmo. beleza. Inca, brigadão mesmo, cara. Fique com Deus, você e sua família também, cara. Deus abençoe aí. Deus abençoe seus projetos, né? Seus estudos, seus novos projetos aí. E a gente vai estar Tá. sempre junto aí, tá bom? Vamos Um junto. abraço. Um Fique com abraço, Deus meu aí. irmão. Tamo junto, hein?